Graça e a paz, irmãos. Boa noite. A primeira vez a gente fica um pouco nervoso, né? Irmãos, eu tinha uma palavra preparada desde quando o pastor me convidou, que era para ter sido em janeiro. Mas, devido aos acontecimentos, a palavra foi completamente mudada. Interessante que eu tenho algumas perguntas aqui para perguntar para os irmãos. Irmãos, como está seu coração hoje? Pode ficar, a pergunta serve só para você, não precisa responder não. Como está sua alma? Como está sua esperança? Ultimamente, não está fácil, né? A gente manter a esperança com tantos acontecimentos. São tantas notícias, são uma enxurrada, né? Você liga o noticiário, você só vê notícia de mortes, de coisas ruins. Não tem... Às vezes, eu mesma, sinceramente, eu nem ligo mais em noticiário, porque só angustia a gente. Fica difícil, mesmo a gente tendo fé em Deus, a gente se angustia. Essa semana mesmo, eu até, conversando com a pastora, eu me angustiei muito. Porque, mesmo a gente servindo a Deus, a gente tem os momentos que a gente se angustia. Mas, a gente passa por tristezas, mas a gente tem que sempre estar firmado na rocha, que é Deus. Abra sua Bíblia em João 16, 33. Todos encontraram? Eu vou ler daqui, pode ser diferente da de vocês, mas quer dizer a mesma coisa. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, irmãos, ele ficou martelando na minha mente essa semana toda. Então, ele quis dizer o que aqui? Que nós passaremos por aflições, mas não para a gente desanimar, para a gente ter ânimo. Ânimo é o quê? A palavra-chave da nossa vida. Se a gente desanimar, desfalecer, a gente vai ficar, não tem mais como viver. Então, aqui é Jesus falando com a gente. Se ele venceu o mundo, a gente também vamos vencer. E ele venceu o mundo. Jesus veio na terra. Teve uma pregação da pastora que eu lembro muito bem, que ela falou que Jesus veio na terra e ele passou pelo que a gente passou. Jesus foi criança, ele teve cólicas, ele sofreu como a gente sofreu. E ele venceu. Ele foi pior que a gente, ele foi crucificado. Então, quer dizer que o que a gente está passando é tipo fichinha pelo que Jesus passou. E às vezes a gente sofre, a gente se aflige, a gente, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa pandemia, a gente fica desesperançosos. Mas o que é que Jesus quer dizer aqui? Tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, essa palavra veio de encontro a essa semana, né? Porque foi uma enxurrada no grupo mesmo, da igreja mesmo, né? Foi tanta gente, né, pedindo oração por pessoas que estão doentes. Aí depois aparecia a mensagem lá: fulano faleceu. E a gente se entristece. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente se entristece. Por quê? É uma perda. Mas aqui fala: tenham ânimo. Mas como ter ânimo?
em meio a esse mundo de tragédia, de devastação, pela fé. Se você tiver fé, você tem ânimo. Aí, o que é que acontece? Em 2 Coríntios 5:7 fala: vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, se você for olhar só as coisas que estão acontecendo, você vai desanimar. Mas não, a gente tem que ter fé. Então, a gente vai viver pela fé e não pelo que estamos vendo, o que está ao nosso redor. A fé é a coisa que você não está vendo. A explicação da fé, né? Fé é coisas que você não vê, você não pode enxergar a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus e focar, aí você vai ter fé. Essa é a receita aí para vencer. A fé. Se você firmar na fé, você vai ter ânimo. Ainda em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, se aquele pregador, esqueci o nome dele, que ele falou que o medo é o contrário de fé, Henrique. Ele falou que o medo, ele é como se fosse a fé oposta. Se a gente tiver muito medo, eu aprendi que o medo atrai. Quando eu era pequena, meu pai sempre falava isso. O medo atrai. Se você tiver muito medo de uma coisa, é como se ele atraísse aquela coisa. É como quando a pessoa tem muito medo de morrer. Aí é como se atraísse, entendeu? Aí esse pregador que veio, que aqui ministrou, ele falou que o medo é o contrário da fé. A gente tem que ter fé. Não é assim aquela fé também que tem muita gente que tenta a Deus. Sair por aí sem usar máscara, sem se prevenir. Mas tenha fé em Deus. Você tem que ter fé. Temos que ter fé em dias melhores. Por quê? Porque a gente está passando por isso tudo, irmãos. Mas graças a Deus, aqui na nossa igreja, vocês podem ver. Se teve algumas pessoas que tiveram essa doença. Mas eu não soube de nenhum que teve uma doença tão grave e que veio a falecer. Teve alguém aqui? Alguém lembra de alguém? Eu não soube de ninguém. Teve gente, sim, que contraiu essa doença. Mas, graças a Deus, está aí, vivo, para a honra e glória do Senhor. Teve gente que teve até e que ficou assintomático, não sentiu nada. Mas por quê? Porque Deus é muito maravilhoso. A gente tem que pensar positivo. Pensar positivo e ter fé. O desânimo é perder a fé. Aqui a pessoa que perde a fé, ele perde a esperança, pensa em morrer. Eu costumo lembrar sempre de Elias, que Elias ele foi um homem muito abençoado, mas teve uma hora que ele pediu a morte, ele desanimou. O povo de Israel, quando chegou na frente do Mar Vermelho, eles começaram também a murmurar e desanimaram. Mas como Deus é maravilhoso, Ele abriu o Mar Vermelho para eles passar. Então, irmãos, o nosso ânimo vem da fé. E a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. A nossa esperança vem de Deus. Olha o que diz em Salmo 119 e 116. Sustenta-me, não permitas que se frustrem a minha esperança. É muito interessante, né? Por quê? Se você não tiver esperança, não tiver fé, como é que você vai viver? Não tem como. A esperança é o ponto-chave da nossa vida. A pessoa que não tem esperança já não tem mais jeito. Já morreu. Já pediu a morte. Aí o que é que acontece? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para vocês transbordar nele de toda esperança, pelo poder do Espírito Santo. Isso é Romanos 15:13. Irmãos, é normal a gente ter altos e baixos. Imagine a nossa vida se não tivesse os altos e baixos. Como seria? Uma vida só de alegria ou só de tristeza? Pode projetar a imagem para mim, por favor? Quem sabe o que significa isso?
Um batimento do coração. Por que a gente necessita desses altos e baixos? É a vida. Vou explicar o que significa essas ondas. Brincadeira, não vou explicar não. Então, quando essa linha fica reta, sinal significa que você já morreu. A nossa vida, ela precisa dos altos e baixos. Até no batimento do coração. Engraçado que eu falei isso com o pastor e com a pastora no domingo. A gente saiu daqui da igreja e a gente estava comentando sobre isso. Quando eu estava preparando a palavra, eu pesquisei para ilustrar. Aí, ó, se sua vida não tem os altos e baixos, é porque você morreu. Às vezes a gente se martiriza, às vezes a gente diz, ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? É os altos e baixos da nossa vida. É porque aí tem gente que às vezes também se centraliza, né? Só eu que sofro, só eu que passo por isso. Não, irmãos, todos nós sofremos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Agora também depende de você, de como você vai enfrentar as suas dificuldades. Se você vai desfalecer ou se você vai enfrentar, seguir em frente. Pode pôr o vídeo para mim, por favor? Aí eu queria trazer alguma coisa que trouxesse uma motivação. Aí como eu gosto de criança, eu trouxe um vidinho parecendo coisa de criança, sabe? Porque assim, depende de como você vai enfrentar os seus obstáculos. Se você vai desanimar, deixar o que está sufocando você, deixar lhe sufocar, ou se você vai enfrentar e romper com aquilo. E aí, irmãos? Vocês vão querer ser os girassóizinhos que desfaleceram ou vai querer ser esse girassóizinho que ele lutou e atravessou o objetivo dele? Que tal? Com fé, ele perseverou e foi e alcançou o objetivo dele, que era a reprodução. Ele queria se reproduzir.
Ele foi lá e atravessou a calçada e conseguiu. Então, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A gente tem que dar graças pelos dias ruins, pelos dias bons. Por quê? Porque às vezes a gente diz: a gente só pode dar graças pelas coisas boas. Não, as coisas do ruim também acontecem. Não acontece, não é só para quem não é evangélico, não é só para quem não serve a Deus. Por quê? A chuva não vem, não é só para quem não serve a Deus, ou só para quem serve a Deus, vem para todos nós. Então os dias ruins vêm para todos. Essa pandemia não só vai vir, não é só para quem não serve a Deus, é para todos. Então, se acontecer de um dia um de nós contrair esse Covid, dê glória a Deus. Vá, tome suas medicações, vá para o médico e bola para frente. Dê graças a Deus. É como diz aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, Deus não foi cópia, tá? Deus me deu primeiro o louvor, porque eu estava muito angustiada. Então, aí depois foi que Ele veio me dando a palavra, porque eu fui preparando, e Deus foi muito maravilhoso. Por quê? Porque Deus fala conosco, é só a gente dar lugar. Claro que eu vim, às vezes, em alguns momentos, para dizer ao pastor, não vou ministrar. Por quê? Porque a gente é falho. Mas é só se colocar na presença de Deus, ter fé que Deus usa. Em Tiago 1,12, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. Irmão, se você perseverar até o fim, quer dizer que você vai ganhar a coroa. E se ele fala que se perseverar na aprovação, ele quis dizer aqui que você vai ter provação. Quem disse que a gente não vai ter provação? Quem disse que só é um mar de rosas? Como falam algumas pessoas, os pregadores de rosas, né? Que só é rosas. Não é. Tem espinhos também, as rosas. Então, irmãos, acredite, isso tudo vai passar. O pastor não sabia o que eu iria trazer hoje aqui, e a pregação fechou com o que ele ministrou no início aqui. É muito interessante, até os louvores do início. Deus é muito maravilhoso. Tenha calma, tenha fé e tenha esperança. Deus está no centro. E as pregações aqui é muito interessante. Sempre está vindo, traga Deus para o centro da sua vida. As ministrações todas sempre tá trazendo isso, porque às vezes a gente esquece de Deus. Às vezes a tribulação é tão grande que a gente esquece disso. Por quê? Porque nós somos falhos. Às vezes a gente está tão atribulado, mas eu aprendi uma coisa: quando você está triste, ore. Quando está alegre, cante. Louve a Deus. Quando eu estou, às vezes, angustiada, eu ponho louvores lá, aqueles louvores que tem lá, aquieta minha alma, aqueles louvores que enaltece a sua alma. Porque é o quê? Você se enche de Deus, o seu espírito, ele se enaltece, irmãos. Por quê? Porque a gente somos falhos. A nossa alma, ela se abate. A gente sai daqui cheio do Espírito Santo, como teve uma pregação, a gente se enche, é o combustível, mas a gente vai, durante a semana, vai desanimando. Mas a gente tem que ter fé. Eu não disse o tema da palavra, mas o tema é: a tristeza dará lugar à alegria. Por quê? Em Salmos 35 fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Peça a Deus que Ele ouvirá a sua oração, para renovar suas forças, sua esperança e sua alma. Irmãos, se Deus te
levou para o deserto, agradeça. A próxima parada é a terra prometida. Tenha certeza. Por quê? Porque no deserto é lugar de aprendizado. A pregação do domingo falou, né, um pouco do deserto. Mas deserto é o quê? Lugar de aprendizado. Quando eles passaram por o deserto, era para aprender. Mas é o quê? É aprendizado. Para eles entrarem na terra prometida. E Salmos 40, ele fala: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os pés sobre uma rocha e me firmou. Então, se você está passando no deserto, é porque a próxima parada é a terra prometida. Irmãos, eu vou pedir para vocês se colocarem de pé. O louvor já é quase uma oração. Então, ouça, medite na letra desse louvor, que foi o louvor que Deus acalmou meu coração. Põe a mão no seu coração e medite na letra desse louvor. Porque ele pede para você ter calma, acalmar sua alma. Porque nesse momento que a gente está passando, a gente precisa ter calma, precisa ter esperança em dias melhores.